Olá, tudo bem? Eu sou Boanerges, moro em Brasília há muito tempo e preciso contar uma história que aconteceu aqui em Brasília por volta de 1999. E nessa época o governador de Brasília era Cristóvão Buarque, do PT. Uma pessoa chamada Yoko Ono, viúva do John Lennon, veio dos Estados Unidos para Brasília e com ela veio 12 caixões com terra dos Estados Unidos e ela foi recebida com honraria por esse governador, por esse senhor, e ele ofereceu, após uma festa, a chave de Brasília, uma simbologia. E Brasília, como todos nós sabemos, né, ela é a capital do país, ela rege todo o país, toda a nação. E essa mulher pediu que fizesse 12 buracos no parque da cidade, em Brasília, e colocasse esses 12 caixões com terra nos 12 buracos e plantasse uma árvore em cada um desses caixões. Então seriam 12 caixões com terra e 12 árvores, que era para trazer bons fluidos para Brasília. Bom, aí já fica claro que essa mulher é uma sacerdotisa, ela é uma satanista, é lógico, não tem nem para onde correr. Bom, de lá para cá, o PT, que até então era um partido que não tinha expressão nenhuma, ele começou a crescer em todo o país. E o Lula, de uma hora para outra, tornou-se extremamente popular e ganhou a eleição para presidente. Ganhou uma vez, duas vezes e conseguiu eleger a Dilma Rousseff umas 2 vezes seguidas. Bom, lembre-se que foram 12 caixões com terra, 12 tumbas, 12 buracos, 12 árvores e 13 anos de PT. Quando aconteceu ali, por volta ali dos 12 anos, até aí ninguém sabia de nada que estava acontecendo por debaixo do pano, né? Qual era realmente o governo do PT, o que eles realmente estavam fazendo. E a coisa começou a desandar após 12 anos. E acabou que a Dilma foi empichada e o seu Lulinha, o Barrabás brasileiro, né, pegou 12 anos de prisão. Uns dias a mais, uns meses a mais, mas é importante saber, né, que ele pegou 12 anos de prisão, o que não é coincidência. Bom, a Bíblia diz que toda autoridade é levantada por Deus, mas ela também afirma que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. E assim aconteceu com Lula. Deus deu um trono para ele, fez dele um presidente, uma pessoa que veio do nada, e tornou ele uma pessoa grande nesse país. Ele, em vez de honrar Deus com o seu posto, o que ele fez? Ele enganou, ele fraudou, ele roubou e pagou uma de santinho, porque dava umas esmolas para o povo nordestino, enganando o povo. E hoje ele está na prisão. Agora, povo cristão, povo católico, povo evangélico, todos aqueles desse país que se diz ser uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai para o céu, uma pessoa que se salva, uma pessoa que ama a Deus. Você não para pensar o mal que esse partido fez para o nosso país? Você não para pensar o que o Lula fez, todas as suas falcatruas, todos os seus enganos, tudo de errado que ele fez. Ora, como cristão, meus irmãos,
vocês têm que entender, nós temos que entender que Deus está acima de tudo. Quem é cristão deve andar segundo a palavra de Jesus Cristo. Quem é cristão deve ser honrado. Quando essa mulher implantou essa feitiçaria, esses caixões que veio dos Estados Unidos de Brasília, abriu um portal entre Estados Unidos e Brasil. E tudo que tinha a ver com aquela cultura, tudo de mal, tudo de ruim, invadiu esse país. E a partir daí, o Brasil tornou-se um país diferente, um país onde passou a haver um movimento muito grande entre os homossexualismos. São Paulo tornou-se a capital mundial dos gays. O feminismo, que até então a gente mal ouvia falar, cresceu de forma terrível. Os assaltos também, as mortes, idem. E a festa, por exemplo, de Halloween, que antes a gente mal ouvia falar, hoje no Brasil é uma festa quase tão grande quanto o Carnaval, que é uma festa das bruxas. E nós entendemos, eu entendo que não trouxe nada de bom. Nada de bom. Tudo que passou a acontecer de lá para cá foi muito ruim para esse país. Tudo, absolutamente tudo. E tudo isso começou através dessa feitiçaria e através do governador. Eu nem culpo essa pessoa, porque eu acho que ele foi aí um bobo. Eu acho até que ele não fez por maldade. Eu creio que ele não entende dessas coisas, né? Eu mesmo não tenho nada contra a pessoa dele. Aqui em Brasília, por exemplo, as pessoas não falam mal dele. Então eu acho que isso foi um erro involuntário dele. O problema é que isso trouxe uma grande desgraça para esse país. E eu vou passar, a partir de agora, eu vou tentar explicar o significado dessa feitiçaria. Certa feita, Jesus entrou na cidade, através de um rio. Ele desceu num barco e ficava logo ali um cemitério. E ele, após aproximar daquele cemitério, um homem que ficava ali naquele lugar, ele era possuído. Inclusive esse homem é conhecido como Gadareno, porque ele era de Gadara. A Bíblia diz que esse homem se jogou aos pés de Jesus Cristo e o adorou. Depois disso aí, ele perguntou para Jesus: vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus mandou que ele se cale, porque ele começou a revelar quem era Jesus. Mas o que é interessante é que depois que Jesus mandou ele se calar, perguntou o nome dele: como é seu nome? E a resposta foi: meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Não nos mande para fora do país. Deixe que a gente vá para aqueles porcos. E assim, o que é interessante dessa história é que Jesus fez, né? Jesus atendeu o pedido daqueles endemoniados, daqueles demônios. E eles foram para os porcos, e os porcos desceram ladeira abaixo e se afogaram. Essa história todo mundo sabe, né? Quem lê a Bíblia conhece essa história. Agora, por que Jesus deixou ele naquele país, em Israel? O país santo, o país que Jesus nasceu. É muito claro. Ele tinha o direito de ali estar, ele tinha uma ligação com aquela cultura. Entendeu? Se ele saísse daquele país, para onde eles iriam? Provavelmente para o abismo. Foi por isso que eles perguntaram para Jesus. Jesus veio atormentá-los antes do tempo. Então Jesus deixou ele naquele país, aqueles demônios. Bom, nós sabemos, quem conhece um pouco da Bíblia e de guerra espiritual, essas coisas, sabe que existem demônios que vivem e têm uma ligação direta com a cultura dos países onde eles vivem. Então um demônio, ele não, por ele ser regional, ele não sai, por exemplo, simplesmente dos Estados Unidos para o Brasil.
era necessário que houvesse algo, uma atitude como essa dessas pessoas. Quando ela trouxe esses caixões, que ela fez uma viagem com esses caixões com terra dos Estados Unidos para o Brasil, ela abriu um intercâmbio. E foi aí que esses demônios passaram a agir no Brasil e trazer o pior da cultura americana para o Brasil. Agora, o que eu acho uma coisa assim absurda é as pessoas insistirem, principalmente quem é cristão, insistir na soltura do Lula, né? Como se ele fosse, quem sabe assim, até Jesus Cristo, né? Porque na verdade ele não passa de um Barrabás, um ladrão, um bandido. E eu quero chegar a uma conclusão, eu cheguei a uma conclusão, irmão, que é que nós, cristãos, não devemos nunca cometer certos erros, achando que não vai trazer sobre ele uma represália de Deus. Porque nós sabemos que esse partido, ele defende casamento gay, aborto, feminismo, eles defendem bandidos, eles pagam salário para bandidos, um salário maior do que as pessoas, do que a maioria das pessoas que trabalham. Eles quebraram esse país, eles enganaram o povo brasileiro. Eles não trouxeram nada de bom para esse país. Todas as obras, por assim dizer, que o Lula começou e passou pelo governo da Dilma, até hoje não terminaram, as grandes obras, até hoje. E se foram bilhões e bilhões de reais. Portanto, eu não vejo nada de bom vindo desse país. Eles são envolvidos com bruxaria. Eles são envolvidos com tudo quanto é coisa que não presta no mundo espiritual. E aqui, irmão, eu vou passar a ler uns versículos para abrir os olhos daquelas pessoas que insistem, dos cristãos que insistem em votar nesse partido, esse partido de esquerda. Em Gálatas 6, 7, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Em Romanos 1, 32, diz assim: ora, conhecendo a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. João 1, 11 diz assim: porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras mais. No caso, eu estou me referindo aos candidatos, né? As pessoas que estão aí tentando se eleger no PT. E me refiro mais ainda a esse pau-mandado de Lula, esse tal de Haddad. Irmão, a Bíblia, irmão, é tão clara que não devia ter entre os cristãos uma dificuldade de entender sobre essas questões. Ora, em Romanos 6, 23, diz assim: porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E termino dizendo, em Deuteronômio 18, 13: perfeito serás com o Senhor teu Deus. Hoje, irmãos, você tem um direito de escolha, de ser perfeito ou imperfeito diante do vosso Deus. Se vocês insistirem em soltar Lula, em eleger o seu candidato, um homem que com certeza não terá nada de bom para esse país, porque ele está cercado por pessoas que
advogam em favor de feitiçarias, de bruxarias, de satanismo, de homossexualismo, de aborto. Então, não é possível, irmão. Nós temos um candidato que é contra todas essas coisas. Nós não sabemos, literalmente, o que ele vai ser no futuro, né? Até porque ninguém é perfeito. Mas se nós observarmos claramente, com cuidado, a proposta de um e outro, olha, irmão, é muito fácil entender de que lado ficar. Aliás, a Bíblia diz que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita está fazendo. E diz também que o sábio, o coração do sábio pende para a direita e do tolo para a esquerda. Então, meus irmãos, pense bem a quem você dará um voto de confiança. Porque eu entendo, irmãos, que votar no PT dá mais uma oportunidade para esse partido, vai ser a desgraça do nosso país. Seria mais ou menos como, falando ali de Jesus e Barrabás. Claro que eu não estou querendo comparar, né, sem dúvida nenhuma, não sou louco, porque é comparar o Bolsonaro com Cristo, não se trata disso. Mas o povo judeu, na época de Cristo, eles tiveram a oportunidade de ficar com Cristo. O próprio Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas e os enviados de Deus. E a Bíblia diz que Jesus, após falar essas coisas, ele chorou. Ele disse, quantas vezes tentei eu, Israel, te defender assim como faz a galinha com seus pintinhos colocando-os debaixo de suas asas. E aí a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus também disse, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. E o fim da história vocês já sabem, né? O povo, em vez de pedir que soltasse Jesus, eles pediram que soltassem Barrabás. Né? Eles trocaram, infelizmente, o leão da tribo de Judá, aquele que estava ali para defendê-los, para livrá-los, para guardá-los. E eles, infelizmente, eles estavam cegos e não perceberam. Se você for ver lá em Romanos 11, o apóstolo Paulo diz que nada disso aquele povo pecaram. Os judeus não pecaram, apesar de todas essas coisas, porque já era profecia, eles teriam que fazer isso. E se eles não tivessem isso, o cristianismo não teria passado para o mundo. Então é por isso que lá em Romanos fala que nós temos uma dívida para com o povo judeu. Porque foi através desse ato deles que o cristianismo nos alcançou. Então, mas mesmo assim, embora Paulo defenda ele e Paulo estava certo, 70 anos após a morte de Cristo, após Cristo, Israel foi praticamente dizimado. O que ficou do povo foi levado para outros países, né? E apesar que aquele povo não pecaram, mesmo assim ainda houve um castigo para esse povo. Agora, e quanto a nós cristãos, se continuarmos nesse erro, cometendo esse erro, o erro de votar nesse partido, o que é que vai acontecer com o nosso país? Você já pensou o que é que nosso Deus pode fazer por optarmos por um candidato que defende tanta coisa ruim? Salário para homossexual. Ora, como é que pode? O cara vai receber salário para ser homossexual, por ser homossexual. Ele vai ter cota, sei lá, universidade por ser homossexual. Olha, eu não tenho nada contra homossexual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu só acho que o caráter dessa pessoa não é um caráter de uma pessoa que deva tornar-se presidente do nosso país. Porque não é possível, irmão. Não é possível que depois de uma pessoa que fala tantas coisas a favor de coisas que
é contra o cristianismo, contra Deus, Deus vai simplesmente abençoar essa nação, uma nação cristã, a maioria desse país aqui é cristão, católico, juntando católico aí, católico e evangélicos, né? E simplesmente esses cristãos, eles dão as costas para Deus, eles rejeitam a palavra de Deus para eleger uma pessoa como essa pessoa, como o Haddad. Com certeza, irmão, Deus não está se agradando disso, viu? Com certeza. Pensem bem, todos os cristãos do país, desse país, pensem muito bem o que vocês vão fazer. Eu acho que todos os cristãos deveriam votar no Bolsonaro, viu? É só prestar atenção no que eles estão oferecendo. Você pode ver aí que está vendo propagandas aí, e eles estão mentindo de forma descarada, eles estão falando coisas absurdas. Eles estão mentindo, entendam vocês, eles estão enganando o povo brasileiro. E vocês, mais uma vez, eu quero falar, cristão, quem é cristão, anda segundo a vontade de Deus, anda segundo a palavra de Deus. Não devemos nunca rejeitar a vontade de Deus. E eu tenho certeza absoluta que o PT não está mais nos planos de Deus nesse país. Amém? Fiquem com Deus. Todos vocês, fiquem com Deus. E Deus tenha misericórdia de nossa nação. Amém.